E aí, moçada, tudo bem? O professor Giovanni aqui para mais uma videoaula para fechar esse ciclo aí, né, de 4 aulas falando sobre reprodução. Então, só retomando, tivemos a aula 1, que foi uma visão geral, comparação entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Aula 2, só sobre a reprodução assexuada, os tipos de reprodução assexuada. Aula 3, falamos de reprodução sexuada. E hoje, né, a gente vai trabalhar aí alguns casos especiais de reprodução. Então aqui entra a partenogênese, entra a questão da neotenia, da pedogênese, algumas situações bem peculiares aí, bem legais e importantes, tá, gente? É uma aula bem importante para você, certo? Então, você que tem o nosso material, você que estuda numa escola conveniada ao nosso sistema, você deve, né, acompanhar aí pelo seu livro didático. Então, lá na Biologia A, tipos especiais ali de reprodução, certo? Você tem aí conteúdo da nossa aula de número 4. Vou começar aqui fazendo um esqueminha antes de passar o primeiro slide para vocês. Eu vou falar da partenogênese, né? Quando a gente fala da partenogênese, deixa eu pegar aqui outro. Partenogênese. Galera, a partenogênese, ela é bem importante, né? Uma situação especial. Alguns autores vão tratar aí como uma reprodução assexuada, alguns livros se encontram como sexuada. Eu me sinto mais confortável em dizer para vocês, olha, é um tipo especial de reprodução, certo? Parteno quer dizer o quê? Parteno quer dizer virgem, né? Então, gênese, formação. Então, eu estou falando de organismos que serão formados, né, óvulos que serão formados sem ali a fecundação. Normalmente a gente tem o quê? Normalmente a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Então, imagine que eu tenho aqui uma abelha rainha, certo? Temos aqui a rainha. E a rainha, galera, em questão de abelha, ela é diploide. Ela tem 32 cromossomos, certo? E temos o zangão. O zangão, que é o macho aí, né, da abelha, ele é haploide. Então, ele é haploide. N igual a 16, certo? Então, a rainha é diploide e o zangão é haploide. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, essa rainha, ela vai sofrer meiose, e ao sofrer meiose, ela vai produzir aqui o quê? Ela vai produzir 2 óvulos, certo? Ela produz aqui 2 óvulos. Legal? O zangão vai produzir seus gametas por mitose. Interessante, gente. O zangão produz gametas aqui por mitose. Então, enquanto a fêmea aqui sofre meiose, esse zangão sofre o quê? Esse zangão sofre mitose. E vai formar gametas aqui que são haploides, certo? N igual a 16. Essa rainha vai formar células também que são haploides, células que são N, certo? N porque a partir de uma meiose, você deve lembrar que a meiose, ela envolve aqui um processo que reduz a haploidia, né? De 32 para 16. Cada células dessa daqui tem 16 cromossomos. Legal? O que acontece aqui é o seguinte, gente. Pode acontecer aqui a fecundação, certo? Se nós tivermos aqui a fecundação, vai formar aqui o quê? Vai formar um organismo diploide, 2N igual a 32. Galera, 2N igual a 32, com certeza, isso daqui é o quê? Com certeza isso daqui é uma fêmea. Caraca, professor, com certeza é uma fêmea. Então, a rainha produziu gametas. O macho produziu gametas, só que por mitose, nesse caso do macho, ao fecundar, nós temos aqui a fecundação, certo? Estou representando aqui a fecundação. Ao fecundar, demos origem a uma fêmea. Se essa fêmea for alimentada com geleia real, ela será, né, dará origem ali a uma rainha. Se essa fêmea aqui for alimentada com mel, ela vai dar origem a uma operária. Olha a importância da alimentação, da nutrição, né? No desenvolvimento dessas fêmeas aqui, que podem ser operárias ou podem ser rainhas, certo? Ô professor, esse óvulo, se ele não for fecundado, cara, se esse óvulo aqui não for fecundado, ele vai dar origem obrigatoriamente aqui a um zangão, tá? Então, se ele não for fecundado, ele vai originar aqui um zangão. Por quê? Porque ele foi originado a partir de um óvulo sem fecundação. Esse óvulo que não foi fecundado, então, ele dá origem a um zangão, e aí nós temos o quê? Óvulos não fecundados dando origem a um zangão, nós temos uma partenogênese, chamada de partenogênese arrenótoca.
Anota aí por gentileza. O que é uma partenogênese arrenótoca? Do latim arreno quer dizer o quê? Macho, certo? Ou seja, é uma partenogênese que dá origem sempre a machos, certo? Daqui a pouco eu falo de outros tipos de partenogênese para vocês. Então a imagem está aqui, ó, gente. Partenogênese, um óvulo fecundado sem ser, né? Um óvulo se desenvolve sem ser fecundado. Um óvulo se desenvolve sem ser fecundado. Ocorre em plantas, animais, vertebrados. Professor, tem vertebrado que sofre partenogênese? Tem algumas espécies de anfíbios, de répteis, tá? Podem sofrer aqui a partenogênese. Alguns vermes e alguns insetos, certo? Aqui a gente está falando da partenogênese mais famosa, que é a partenogênese aí das abelhas. Geralmente é o que cai é a partenogênese das abelhas. Alguns pulgões também podem sofrer partenogênese, certo? Em plantas ocorre a partenocarpia, como é o caso da banana. A banana é um fruto partenocárpico, você aprende assim lá na botânica, né? Quando você estuda lá tipos de frutos, temos frutos partenocárpicos. Você sabe já que parteno significa o quê? Anota lá por gentileza. Parteno quer dizer que é virgem, né? Parteno é virgem. Então nós temos a banana. Aqueles pontinhos pretos lá da banana não são sementes, tá, gente? Aqueles pontinhos pretos lá são óvulos que não foram fecundados. Então banana, normalmente banana não tem semente, certo? Ela tem só aqueles pontinhos pretos que são óvulos não fecundados. A gente chama isso de partenocarpia. Legal? Um assunto bem importante, né? O meu exemplo é basicamente o que eu fiz lá, ó. A abelha rainha sofre meiose e produz seus óvulos. Se esse óvulo é fecundado, dá origem a operárias ou a rainhas, isso dependendo do tipo de nutrição, geleia real ou mel, né? E óvulos que não foram fecundados, esses óvulos dão origem a machos, dão origem ao zangão. Legal? Essa rainha, gente, é muito interessante porque ela consegue controlar a sua população, ela consegue gerenciar a população. Então, em alguns momentos, onde a quantidade de macho é pequena, ela pode destinar alguns óvulos desse para que aumente a população de machos em uma colmeia, certo? Quando tem muito macho, ela pode destinar esses óvulos para a fecundação, para garantir o quê? O maior número de operárias. Então é uma forma interessante que as abelhas conseguem controlar, né, a população de uma colmeia. E outro ponto bem interessante. Essas fêmeas aqui, geneticamente, elas são muito próximas. Elas têm uma proximidade ali em torno de mais ou menos 75%. Elas são clones, né? Elas não são 100% clones, mas elas são mais ou menos 75% clones. Caraca, professor, elas são muito próximas geneticamente? Sim, muito próximas geneticamente. Sabe quanto tempo vive uma abelha operária? Uma abelha operária vive em torno de 5 a 6 semanas. Sabe quanto tempo vive uma abelha rainha? Pode viver em torno de 5 a 6 anos. Cara, se elas são muito próximas geneticamente, o que faz uma abelha rainha viver muito tempo? A mais do que uma operária? Fica aí uma dica, né? A nutrição é um papel importante. Ter sido alimentada com geleia real garantiu que essa rainha tivesse, né, uma sobrevida muito maior em relação à operária. Ô professor, mas o que a geleia real tem de tão importante? Cara, ela tem alguns aminoácidos, né? Algumas substâncias, principalmente proteicas, que o mel não tem. O mel é um bom alimento, mas rico em açúcares, rico em carboidratos. Já a geleia real é rica em carboidratos, mas também em aminoácidos, proteínas importantes. Legal? Então fica aí a dica. Quando a gente fala de partenogênese, então tem a partenogênese arrenótoca, que é o que eu comentei para vocês, aquela partenogênese que só forma machos, certo? Aí você vai dizer, caraca, professor, como que eu vou decorar isso, né? Então eu trouxe aqui para vocês a origem das palavras. Do grego, arrenotokia, arrenótocos, que ingere indivíduos masculinos, né? De arrenos, que é do sexo masculino, que é macho, e tocos, que significa geração, que significa parto, né? Então, tocos significa parto, arreno quer dizer que é do sexo masculino, que é macho, que só origina macho, é a partenogênese das abelhas. Temos a partenogênese telítoca. Aí, ó, do telítoca significa teles, significa fêmea. Eu, na época de universidade, eu lembrei assim, teles de Kelly, Kelly, né, o nome que a gente usa aí para as meninas. Então, uma partenogênese telítoca, ela vai originar somente fêmeas. Isso comum, né, no pulgão tropical. Legal? E temos a partenogênese anfítoca ou deuterótoca.
Gente, deuter, né, significa aqui duplo, anfi significa duplo. Então esse prefixo, né, ó, deuterosegundo, duplo, implicando em 2 mais tocos, né? Ou seja, existem alguns organismos que originam machos e fêmeas, né? Pulgões de clima frio, por exemplo, pode originar tantos machos e fêmeas por partenogênese. Então, arreno quer dizer origina somente machos, tele somente fêmeas e deutero ou anfítoca tanto macho quanto fêmeas. Veja, esse prefixo anfi do latim, né, quer dizer duplo, duplo parto, dupla possibilidade, certo? Espero que tenha ficado bem claro isso para você, porque é um assunto que, quando cai em algum tipo de vestibular, de concurso, faz estrago. Então, toma cuidado com isso daqui. Temos um tipo especial de reprodução, gente, que é uma partenogênese, só que na fase larval. Imagina só que absurdo, não, mas que coisa, né, diferente. Forma-se uma larva, e essa larva sofre partenogênese. Então, uma partenogênese, veja, a partenogênese começa com P, pedogênese também começa com P, então você não precisa ter muito problema em relação a isso, ó. Pedogênese é uma partenogênese na fase larval. Anota lá por gentileza. Pedogênese é uma partenogênese na fase larval. O que é partenogênese mesmo? Quando óvulos não fecundados originam indivíduos, certo? Pedogênese, vamos citar como exemplo aqui a pedogênese que acontece lá no verme Schistossoma mansoni. O Schistossoma mansoni, ou Schistossoma mansoni, né, que está associado lá a uma doença importante, né, que atinge o ser humano, a esquistossomose. Esse verme aqui, gente, ele tem um macho, né, tem aqui a fêmea, e o macho ele tem um canal chamado canal ginecóforo, onde a fêmea fica instalada, certo? E na fase larval, na fase de larva, ele consegue ali, né, sofrer um processo reprodutivo especial que nós chamamos de pedogênese. Então, óvulos não fecundados originam indivíduos. Na fase larval eu chamo de pedogênese. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Um outro tipo de reprodução especial, galera, deixa eu voltar aqui, calma lá. Agora sim, né? Eu coloquei aqui alguns insetos e vermes, no caso da pedogênese, o mais clássico, né, Schistossoma mansoni. Um outro tipo de reprodução especial, e aqui eu posso considerar um processo sexuado. Ô professor, por que você não falou da neotenia, então, lá na aula de reprodução sexuada? Porque eu considero um caso especial. É um processo sexuado, mas é um caso especial. Neotenia, então, é um processo sexuado. Existe uma espécie de anfíbios, né? Salamandras, aí, oxolotes. Posso escrever axolotes ou axolotles, né? Tanto faz. Esses anfíbios, gente, salamandras, né? Dessa espécie especial, né? Ou desse gênero Ambystoma, é um anfíbio que nós encontramos, por exemplo, em lagos em Caverna do México. E lá na Caverna do México, né, eles precisam ali manter o quê? Eles estão ali em lagos, né, na caverna. Galera, se deve lembrar que anfíbio ele tem uma fase larval que vive na água e uma fase adulta que vive no ambiente terrestre. Só um detalhe, esse anfíbio aqui, ele vive o tempo todo na água. Galera, se ele vive o tempo todo na água, ele pode sofrer metamorfose? Não. Porque quando um sapo, né, sofre a metamorfose, ele substitui as brânquias por pulmões. E a respiração vai ser cutânea e pulmonar, certo? Principalmente cutânea e pulmonar. Agora, se esses anfíbios aqui eles permanecem na água, é importante que ele mantenha a sua fase imatura. É importante que ele mantenha a sua fase de larva, certo? Suas características de larva. Então, ele mantém a sua morfologia larval. O que é morfos do latim? Morfos quer dizer forma. Então ele mantém a morfologia larval. Por quê, professor? Para que ele possa manter as brânquias. Porque se ele vai viver na água, se ele vai permanecer na água, é importante que ele tenha brânquia, certo? Para respirar na água precisa ter brânquia, certo? E aí o que acontece? Acontece que essas, né, larvas, né, essas salamandras, principalmente desse gênero aqui, Ambystoma, eles têm larvas com gônadas maduras. Então, presta bem atenção agora, né? Ah, professor, qual a diferença disso daí para a partenogênese? Lá na partenogênese, óvulos não fecundados originam indivíduos. Aqui, eu tenho larva madura sexualmente. Larva que consegue reproduzir. Beleza? Isso é neotenia. Por que é um processo sexuado? Porque ela vai reproduzir. Legal? Só que vai reproduzir numa fase
muito anterior aqui, numa fase precoce, certo? Numa fase larval. Larvas com gônadas maduras, isso nós chamamos de neotenia. O melhor exemplo que eu tenho para vocês, salamandra, axolotes, né? Eles podem colocar assim, invertebrados ou anfíbios. Legal? Então tá aí um exemplo bacana para vocês. Um tipo especial de reprodução, nós observamos aí, por exemplo, nos quinidários, né? Dá uma olhada aqui, gente. Eu tenho aqui a fase de pólipo, a fase de pólipo está aqui, a fase de medusa está aqui. Então veja, a fase de pólipo é diploide, a fase de medusa também é diploide, né? E aí você tem então o quê? Uma alternância de gerações. O que seria essa alternância de gerações? O pólipo, ele vai sofrer um processo de reprodução assexuado, enquanto a medusa vai sofrer um processo de reprodução sexuado, certo? Então o pólipo é assexuado, enquanto a medusa é sexuado. O pólipo vai sofrer, lembra daquela reprodução lá, estrobilização? Então ele sofre aqui a estrobilização, que é um processo assexuado, certo? E cada partezinha dessa daqui vai dar origem a uma medusa. Essa medusa, ela é móvel e ela é sexuada, ou seja, ela vai sofrer aqui meiose, originando gametas. Esses gametas, gente, eles fecundam e vão dar origem aqui, né, a uma larva. Deixa eu voltar aqui, uma larva chamada de larva plânula. E essa larva plânula vai dar origem ao novo pólipo. Um detalhe, tá, gente? Um dos únicos, né? Pensando em questões de vestibular, esse é um dos únicos filos animais em que a gente tem a alternância de gerações. Isso daqui é típico lá no ciclo de vida das plantas, em que você tem lá o esporófito, que é diploide, o gametófito, que é haploide, né? O esporófito é assexuado, porque produz esporos. O gametófito é sexuado, porque produz gametas. Aqui o que acontece? É uma alternância de gerações, é uma metagênese? Sim, porque tem uma geração que ela é assexuada e tem uma geração que é sexuada. Pergunto para você, qual a diferença da metagênese das plantas em relação à metagênese dos quinidários, né? Veja, lá nas plantas eu tenho o esporófito, que é diploide, e o gametófito, que é haploide. Aqui tanto o pólipo quanto a medusa, os dois são diploides, certo? Então essa é uma diferença importante. Eu tenho uma fase assexuada e uma fase sexuada, mas ambos são diploides. Show? Então vamos adiante. Vamos falar de reprodução sexuada especial agora, falando um pouquinho de bactérias, tá? Quando a gente fala de bactérias, gente, nós temos a conjugação bacteriana. O que acontece na conjugação bacteriana? Eu tenho uma bactéria que vai doar um material genético e eu tenho uma bactéria que vai receber. Algumas bactérias têm pelos sexuais. Esses pelos sexuais nós denominamos de fímbrias. Fímbrias ou pili, né? São pelos sexuais. Esses pelos sexuais, gente, ele permite que as bactérias formem aqui uma ponte de conjugação. Você está vendo aqui nessa imagem microscópica, ó, uma ponte de conjugação a partir de um pelo sexual. E aí o que ela faz, professor? Acontece que uma bactéria doa o material genético e a outra recebe. Galera, se uma bactéria recebe o material genético, isso é uma novidade para ela. Tem uma formação genética nova. Significa que ela variou a sua genética. Então isso é um tipo de reprodução sexuada especial. Por quê? Porque não forma um novo indivíduo, certo? Mas nós temos aqui o quê? Uma bactéria que sai com variabilidade genética. Então, temos como exemplo a conjugação bacteriana. Lembrando que essa conjugação ela é unidirecional em bactérias. Em protozoários, a conjugação é bidirecional, porque lá os protozoários trocam o micronúcleo. Beleza? Outro tipo de reprodução especial em bactérias é a transdução. Professor, o que acontece na transdução? Aqui eu tenho um vírus como um vetor. Esse vírus, o que ele faz, gente? Ele transporta um material genético que não é dele. Veja, quando um vírus invade uma bactéria, eles muitas vezes, eles também abrem, né? Eles picotam ali a questão, fragmentam o DNA da bactéria, e ao fragmentar o DNA da bactéria e produzir novos DNAs, o que acontece? Quando ele vai montar novos vírus, pode acontecer dele levar um material genético que não é dele, mas levar um material genético que é da bactéria que ele se instalou. E aí quando ele vai invadir outra bactéria, ele injeta um material genético que não é dele. Material genético que veio de outra bactéria. Na verdade, ele está fazendo um favor para essa bactéria, porque ele está trazendo um material genético. Essa bactéria aqui, que vai receber esses fragmentos de outras bactérias, ela acaba tendo uma variável genética, certo?
consequentemente, né, nós chamamos esse tipo de reprodução que envolve o vírus como um vetor de transdução. Um vírus como um vetor de um material genético de outra bactéria. E para fechar a reprodução bacteriana, existe ainda a transferência. O que é transferência? Quando bactérias morrem, ficam DNAs, fica o material genético no ambiente, né, aqui no meio de cultura, representando por esses pontinhos aqui, né, esses risquinhos azuis. E o que pode acontecer? As bactérias podem incorporar, podem absorver esse DNA do meio de cultura. Consequentemente, ela varia, né, a sua genética, consequentemente temos ali uma variação genética. É um tipo especial de reprodução sexuada. Não envolve troca de gametas, mas envolve transferência de material genético. Beleza? DNA absorvido. Para fechar a parte teórica, vamos falar aqui com relação a gêmeos, né? Quando a gente fala de gêmeos, nós temos a poliembrionia. O que envolve na poliembrionia? Quando você tem um óvulo, um espermatozoide. E durante o desenvolvimento embrionário, forma lá o zigoto. Depois vem, né, 2 blastômeros, 4, 8, 16. Quando chega no estágio de 16 blastômeros, nós temos ali uma fase de mórula. 16 a 22 blastômeros, uma fase de mórula. E aí, o que acontece, professor? Cara, nessa fase de mórula pode acontecer de dividir em 2 massas celulares, certo? Divide em 2 massas celulares, cada massa celular vai originar um indivíduo que é idêntico. Então, obrigatoriamente, eles têm que ser do mesmo sexo, certo? A gente diz que esses gêmeos que são clones, tá, gente? É uma clonagem natural. Eles são monozigóticos, univitelinos ou idênticos. Galera, gêmeos idênticos, eles têm inclusive o mesmo exame de DNA. Uma mulher que acaba engravidando, né, que tenha relação sexual com 2 gêmeos idênticos e acaba engravidando, ela nunca vai saber quem é o pai. Olha só que interessante. A não ser que tenha uma diferença de época ali, mas se a relação sexual foi muito próxima, ela nunca vai saber quem é o pai, porque eles são clones. Se fizer o exame de DNA, vai dar igual dos 2 irmãos. Eles são clones, certo? O que pode mudar aqui, né? O que pode mudar não, o que muda é a questão da impressão digital e análise da íris do olho. O resto é igual, certo? Então, hashtag fica a dica aí para vocês, uma dica bem importante, tá? E temos os gêmeos que são originados por poliovulação. A poliovulação é quando a mulher pode poliovular, ou seja, normalmente a mulher produz um único óvulo, mas ela pode poliovular, pode produzir mais de um óvulo. Se ela produz mais de um óvulo, significa que mais de um espermatozoide fecunda um óvulo, o outro espermatozoide fecunda outro óvulo. Veja, são gametas diferentes. Se são gametas diferentes, quer dizer que esses indivíduos eles podem ser inclusive de sexos diferentes. Na verdade, galera, o que acontece aqui, ó, são de sexos diferentes, são 2 irmãos diferentes, só que estão sendo gerados ao mesmo tempo, gerados simultaneamente, mas a genética deles é diferente, certo? Esses gêmeos diferentes nós chamamos de gêmeos fraternos, bivitelinos ou dizigóticos. Legal? Olha aqui só para acrescentar para vocês, quando a gente fala de gêmeos idênticos, aqui eles compartilham a mesma placenta, né? Em bolsas amnióticas separadas. Quando nós temos gêmeos fraternos, eles têm o quê? Placentas separadas e bolsas também amnióticas separadas, ok? Gente, para fechar, o seguinte exercício. Fenômeno constituído por reprodução sexuada, envolvendo, portanto, a formação de gametas que se unem, originando novo ser. Os indivíduos formadores de gametas não se encontram na fase adulta, e sim na fase larvária, constituindo um processo reprodutivo em que as larvas se tornam sexualmente ativas. Lembra disso? Falava da neotenia, no caso daquelas salamandras lá, né, de lago mexicano. Então nós temos aqui, com base na definição e seus conhecimentos, assinale a alternativa que indica o nome do processo reprodutivo e o seu respectivo exemplo animal. Então o nome é a neotenia, certo? O que fala aqui de neotenia? Letra A, né? Letra A fala de neotenia, fala do dragão mexicano, Amblystoma tigrinum, né? Um exemplo aí dessa espécie. Legal? Metagênese não é, poliembrionia, partenogênese, pedogênese seria uma partenogênese na fase larval. Então, letra A responde esse exercício. Deixa eu voltar aqui, pera lá. Agora sim. O esquema a seguir representa a reprodução em abelhas. Então, mostra aqui o zangão formando espermatozoide, a rainha formando óvulos, machos, óvulos não fecundados e fêmeas originadas por fecundação. Sobre ele é correto afirmar, exceto. A formação de gametas pode ocorrer com meiose ou mitose, meiose nas fêmeas,
mitose nos animais. Verdadeiro. Ele quer A, é correta. Letra B. A probabilidade de maior variabilidade genética pode ocorrer em operárias e rainhas? Maior variabilidade genética em operárias e rainhas por conta, né, da meiose e da fecundação. Verdadeiro, certo? No esquema apresentado, a partenogênese ocorre apenas nos zangões? Sim, apenas nos zangões. Partenogênese apenas no zangão. Letra D. Os zangões, por serem haploides, sim, eles são haploides, não apresentam variabilidade genética? Tem uma pegadinha aqui. Essa é a alternativa certa, tá, gente? Certa é que ele quer a incorreta, né? Tem uma pegadinha aqui. O zangão, ele é originado a partir de óvulos não fecundados. Só que esse óvulo foi originado por meiose. Então tem variabilidade genética. Então o que está errado aqui é, né, não apresenta variabilidade genética. Apresento. Menor do que as fêmeas, mas apresento. Certo? Então, fica a dica. Fechamos mais um capítulo aí, tá? Até a próxima aula. Um grande abraço, gente.